Bob Esponja e Twilight Zone, duas séries que causaram um impacto cultural nos seus gêneros, enfim, estão juntas. Bem, nem tanto, mas vou considerar isso mesmo assim. Mas enfim, dando um contexto para vocês, Bob Esponja está tendo seu primeiro crossover oficial. Sim, depois de todos esses anos eles finalmente criaram coragem para fazer esse tipo de evento. E sabe qual outro desenho o Bob está fazendo crossover? Sim, ele está fazendo com ele mesmo. Ok, estou dando muita informação sem contexto, então falando sério agora. Touchdown Zone é um especial antológico de 1 hora entre Bob Esponja, o show do Patrick Campo Coral. Sim, exatamente isso que você ouviu, o crossover entre Bob Esponja e seus spin-offs, algo que pode parecer estranho se você não está vendo o show atualmente, mas, para quem ainda está vendo e sabe que eles estão tentando conectar esses três shows, não é uma grande surpresa que eles iriam fazer isso 1 hora ou outra. Mas então, o que é sobre como funciona esse crossover? O crossover, como eu disse no começo, é uma paródia de Twilight Zone, uma série antiga antológica onde cada episódio contava sua própria história, tendo uma pegada de terror e sempre tinha uma grande reviravolta no final. A série é super famosa e aclamada, e deu um grande impacto que pode ser sentido até hoje, com muitas outras séries parodiando ela, e Bob Esponja foi uma delas. Pois na temporada 11, 2 episódios parodiava essa série, sendo eles os episódios Sem Fotos Por Favor e O Hambúrguer Noturno. O curioso é que esses 2 episódios carregavam o título de Touchdown Zone. Sim, reutilizaram o mesmo título para esse crossover. E não é à toa, esses 2 episódios fizeram bastante sucesso e foram bem aceitos pela fanbase. Isso deve ter encorajado a Nick fazer um evento inteiro sobre isso. Então, em julho de 2022, 3 anos após esses episódios terem lançado, a Nickelodeon anunciou esse evento, que consistia de um episódio do show do Patrick, um episódio de Campo Coral e 3 episódios de Bob Esponja. Mesmo cada episódio tendo sua história separada e ser único de alguma forma, no fim todos contavam secretamente uma grande história, na qual falarei mais tarde. O evento estava programado para novembro daquele ano, mas foi adiado por algum motivo desconhecido, e eu sou testemunha do caos que aconteceu na fanbase de Bob Esponja quando esse adiamento aconteceu. Depois desse pequeno grande frustramento, o evento finalmente foi lançado em 13 de janeiro, eu assisti bem, ele é bom. Mesmo sendo a primeira vez que o Bob faz isso junto com outras séries, não é a primeira vez que ele fez uma minissérie antológica. Já que em 2011, foram lançados As Lendas da Fenda do Biquíni e o especial de férias, especiais antológicos que foram esquecidos pelo tempo, é que eu pessoalmente não gosto muito deles. Mas quem sabe eu acabei gostando deles. Eu não sou muito fã dos spin-offs caso vocês viram esses 2 vídeos, mas eu estou disposto a dar uma chance para todo. Se eu gostei ou não é isso o que você verá nessa review de Touchdown Zone. Com minha opinião, é claro. Começamos com um episódio do show do Patrick. Nele após vemos uma title card e uma paródia da abertura de Twilight Zone bem charmosa. Somos apresentados ao apresentador desse especial, o narrador francês. Ele estará no começo e final de cada episódio. Mas enfim, o Patrick e a Molusquina estão apresentando seu show como sempre. Aqui eles estão entrevistando o Capitão Quasar e seu ajudante Patron. Caso vocês nunca assistiram o show do Patrick, saibam que o humor desse show é totalmente feito de piadas nonsense e coisas simplesmente acontecendo de 1 hora para outra. Como essa da cabeça do Patrick simplesmente explodindo, ou esse trocadilho que o Patrick faz com a palavra cara e espaço que só faz sentido em inglês. E, boa sorte para os dubladores para traduzir essa piada. E eu acabei de roubar uma piada da palavra de Neptuno. E todas essas piadas super hiper mega blaster engraçadas fazem o Patron rir. O Patrick tenta consertar ele, mas após uma série de confusões, o Patrick acaba usando um raio que sem querer acaba encolhendo a Molusquina, seus pais e ele mesmo. O Capitão Quasar e o Patron voltam para suas casas, deixando a família Estrela em minúsculas dentro de sua casa.
E caso você ter notado o título do episódio, sim, o enredo é sobre eles lidando viver com esse tamanho reduzido. Esse tipo de enredo já foi usado várias vezes e acontece exatamente o que você esperava nesse tipo de episódios. Inicialmente a família se diverte sendo pequenos e fazendo coisas que eles nunca fariam com tamanho normal, isso até aparecer um grande problema que força eles a quererem voltar ao tamanho normal. E é exatamente isso o que acontece. Isso até o grande problema ser algo original. Todos da família foram escolhidos, todos menos o vovô Pat, que está se divertindo jogando um jogo VR, que por sinal o Incidental 70 aparece e acaba sendo morto logo em seguida. Eu só falei desse detalhe, pois eu gosto desse personagem, ok? Mas voltando, após ser irritado pela família, vovô Pat decide perseguir eles para eliminar eles. E é aqui que o episódio perde meu interesse. Eu não sou nem um pouco fã desse estilo de humor e progressão inexistente de enredo desse show. Tem gente que gosta, mas esse estilo não é para mim. E aqui, o episódio vira uma paródia de Tom e Jerry, junto com o estilo de humor do show do Patrick. Por exemplo, uma hora eles estão correndo pelas suas vidas, em outro eles estão sendo abrigados pela essa família de insetos, em mais outro eles estão sendo perseguidos pelo vovô Pat e depois estão em uma cidade secreta de cristal comandado pelo Ruby. Olha, eu sei que é um episódio tecnicamente bom para esse gênero, mas como eu já disse, eu até gosto quando é usado em pequenas doses, mas, usado o tempo todo, não. Me desculpe fãs do show do Patrick, ainda me tenho minha opinião sobre o show, eu não consigo gostar dele. Mas se eu falar alguma coisa positiva sobre o episódio, falaria que a animação é bastante linda e essa referência a um PNG famoso do Bob Esponja foi muito engraçada. Tudo isso leva para o final do episódio, onde a família Estrela consegue se livrar do vovô Pat e acaba jogando ele nessa porta que leva para diferentes dimensões, fazendo ele ficar preso no multiverso. E aqui acaba se montando um arco que conecta os episódios desse evento, que é um vovô Pat perdido no multiverso, tentando voltar para sua dimensão. Cada episódio desse evento vai ter uma cena dele nessa situação. Algo bastante legal até, pois diferente das outras antológicas que os episódios não eram conectados apesar de ter o mesmo tema, aqui dá um ar diferencial para esse evento. Após isso, a família Estrela consegue voltar ao seu tamanho normal, usando fertilizante e crescendo feitos plantas, só para logo depois descobrir que tudo isso era apenas um experimento de Sandy e que eles ainda estão no seu tamanho pequeno. E depois a Sandy toma um susto pois descobre que estava sendo observado pelo narrador francês, que dá seu discurso final e também toma um susto pois está sendo observado por olhos misteriosos. O quê? Que final foi esse kkkkkkkkkkkk? Nem irei perder meu tempo repetindo o que eu falei antes, é um final confuso para um episódio confuso. No fim dou uma nota 4 para esse episódio, tem animação boa e algumas boas piadas mas não é meu estilo e é extremamente confuso ainda mais com esse final. O próximo episódio é do Bob Esponja e praticamente o único episódio que aparecia nos anúncios desse evento, talvez por ser o mais ambicioso dos 5, sei lá, mas entrando no episódio, após vermos um title card legalzinha, vemos mais uma vez o narrador francês que nos apresenta uma dimensão alternativa da fenda do Bikini, onde em vez de peixes é habitada por robôs. Conheçam a fenda binária? Sim, esse episódio é inteiramente sobre uma realidade alternativa na fenda do Bikini, e esse é o segmento que mais usa bem a criatividade do evento para mim. E já podemos ver isso logo de cara quando a gente é mostrado a casa do Bob Esponja e suas versões robô do Bob Gary. Como eles são robôs, suas rotinas são um bocado diferente de suas versões normais. Por exemplo, em vez de dormir, Bob usa vários carregadores e tomadas para recarregar suas energias. Em vez de um cereal, o café da manhã e comida do Gary são metais junto com óleo. Vários itens como o chapéu e despertador são robôs conscientes e entre várias outras mudanças criativas. Devo imaginar que a equipe de animação do episódio deve ter se divertido muito fazendo os personagens e lugares para esse episódio.
E as coisas só melhoraram quando a versão robô do Bob SpongeBob sai de casa e podemos ver as versões robôs dos outros personagens. Como o Lula Molusco, que se chama Skidbot aqui, que sempre é irritado pelo SpongeBob o Patron, que além de ter o mesmo visual de sua versão do show do Patrick, sempre está no modo de carregamento. Pois é, algumas coisas nunca mudam. Depois disso, Skidbot e SpongeBob vão para o trabalho na versão robótica do Siri Cascudo, a bateria cascuda, que como o nome sugere, em vez de hambúrgueres, aqui fazem baterias. Tudo esse restaurante é comandado pela versão robótica do Sr. Sirigueijo, que adivinha qual é o nome dele. Sim, é isso mesmo que você está pensando, ele se chama Robocrabs. Sim, isso foi uma oportunidade de referência perdida aqui infelizmente. Mas mesmo assim, amei tudo que fizeram com os personagens aqui. Eu fiquei tanto tempo admirando essas novas versões que esqueci de comentar sobre o enredo do episódio, que é sobre o Gary, ou Robô Gary nesse caso, que secretamente seguiu o Bob até a cozinha da bateria cascuda, e quando foi tentar dar uma mordida na bateria que o Bob estava fazendo, acabou tomando um choque e colidindo com o Skidbot, fundindo os dois em um só, para o horror do SpongeBob. Robô Gary sai correndo para a cidade com SpongeBob o perseguindo, e em uma cena de perseguição, podemos ver mais personagens em suas versões robóticas. Como o Plankbot, que é casado com a Karen, em sua versão peixe. Quando o episódio foi anunciado, fiquei curioso para saber como ficaria a Karen aqui, visto que sua versão normal do show é um robô, e bem, aqui temos a resposta. Também vemos o centro na fenda binária, que por algum motivo tá passando o comercial live action do episódio alvejado da temporada 6, não me pergunte o porquê. E após isso, vemos a versão robótica da Sandy, a Sandroid, que é uma cabeça gigante perturbadora que provavelmente vai te dar pesadelos, medo. O Gary acaba atrapalhando a vida deles, de alguma forma, e todos começam a correr atrás dele junto com os SpongeBob. E toda essa perseguição acaba em um lugar especial, a Lagoa Lube, versão alternativa da Lagoa Go. Aonde vemos mais versões alternativas dos personagens é o Vovô Pat, que ainda está perdido tentando encontrar sua dimensão após o último episódio, e após ver a confusão que está acontecendo nessa realidade, ele decide voltar para sua busca. Todo esse caos de perseguição acaba fazendo todos os robôs se colidirem na lagoa junto com a Sandroid, que acabam se fundindo em um robô só, que captura todos os robôs restantes da cidade, e todos formam um mega robô gigantesco comandado pela Sandroid. E com todo esse poder, Sandroid decidiu começar uma revolução dos robôs, que com todo esse poder, eles iriam dominar toda aquela realidade. E o episódio termina com eles saindo da fenda binária e caminhando para uma cidade real habitada por nós seres humanos, que estão prestes a serem exterminados pelos robôs. Mas calma, que o narrador francês fala nesse final, que não tem o que se preocupar, os robôs jamais poderiam tomar o lugar dos seres humanos, pois afinal, isso é um desenho e tudo pode acontecer, não é? Não é. Não é. Ok, esse final me deixou realmente preocupado com o futuro da humanidade. Mas tirando isso, que episódio incrível! Como eu já elogiei, ele é bastante criativo e sua animação é incrível, com o visual da cidade e personagens que conhecemos há muito tempo em suas versões robô incríveis. Tem várias piadas engraçadas aqui também, como o Plankbot sendo movidos à corda e sempre acabando sendo esmagado pela multidão, e várias piadas visuais com o estilo robótico que já falei antes. Enfim, eu dou para esse episódio um incrível e fabuloso 10. É criativo, é engraçadinho, tem um enredo simples, mas que funciona, e tem uma ótima animação, e é disparado meu episódio favorito desse evento e da temporada 13 até agora. Uma verdadeira joia moderna do show. Mesmo que você não esteja interessado no evento, recomendo você dar uma olhada pelo menos nesse. É uma pena que só seja 11 minutos, acho que o episódio seria melhor ainda se fosse 22 minutos, mas ok, né? É hora do campo coral.
Eu não sou muito fã desse show também, mas diferente do show do Patrick, ele é mais parecido com o Bob Esponja e recentemente ele está fazendo alguns episódios muito bons. Então talvez eu goste desse. Spoiler. Eu também não gostei desse. O episódio começa com a Karen procurando alguns frutos silvestres elétricos, até que ela encontra com o Patrick que, com sua incrível inteligência que ele tem desde sua infância, ele come as frutas e acaba colocando a Karen na sua cabeça, e como a fruta é elétrica os dois tomam um choque com a mágica e estranheza da Tidalzone e os dois acabam trocando de mente, com a Karen ficando com o corpo do Patrick e o Patrick com o corpo da Karen. O Plankton e o Bob estão procurando os dois e acham e acabam pegando os dois com as mentes. Troca sem saber. Aqui temos mais um enredo que já foi usado muitas vezes, e diferente do show do Patrick que fez algo original, aqui é apenas uma história de troca de mentes genérica. Tanto que no começo do episódio eu consegui prever ele todo. Eu estou falando sério. A Karen com o corpo do Patrick que faz ele parecer super inteligente. Para o choque do Bob e Sandy, ela logo revela que está usando o corpo do Patrick e ela começa a aprender como é ter um corpo que sente gosto e dor, enquanto o Patrick com o corpo da Karen ferra a vida do Plankton no seu laboratório. O episódio podia ir em tantas direções mais interessantes, mas acaba ficando preso nisso. Isso é decepcionante, mas assim como Estrelas Encolhidas, é um episódio que pode dar um entretenimento decente se você só querer assistir sem ligar muito para a qualidade, com alguns bons momentos ali e com uma boa animação. Aliás, no vídeo de Campo Coral, eu falei que a animação do show era feia, o que era verdade para o primeiro episódio, mas eu não sei o que aconteceu, mas nessa segunda metade da primeira temporada a animação melhorou e muito. É sério, é inacreditável que isso foi para isso na mesma temporada. Pelo trabalho animadores, vocês tiveram um arco de redenção incrível aqui. Mas isso não muda a minha opinião sobre esse episódio, tanto seu clímax é broxante. Já que a Sandy inventa uma máquina que faz os dois voltarem aos seus corpos normais, mas o Patrick quer continuar como a Karen, então após uma perseguição bem frouxa, a Karen convence ele a voltar ao seu corpo, e assim, no final todos voltam ao seu estado normal e tudo acaba bem, até que o Patrick acaba tomando sorvete enquanto estava usando a máquina, fazendo ela entrar em colapso, o resultado que faz todos do acampamento trocarem de mentes com o Patrick, e assim, todos começaram a agir feito Patrick. Situação parecida com o episódio Olho Balísticos da temporada 9, mas aqui até a Sandy ficou burra, então não tem salvação. Todos ficaram, sim, agindo feito Patrick, para sempre. O narrador francês aparece e fala o que eu acabei de falar e no final o vovô Patty aparece ainda tentando voltar para sua dimensão. Será que ele vai conseguir? Bem, vamos ter que descobrir isso vendo os dois últimos episódios. Enfim, dou a esse episódio mais uma nota 4. Apenas um episódio com um potencial desperdiçado e medíocre, nada demais. Bem, os segmentos dos spin-offs foram fracos, mas felizmente os dois últimos segmentos são do Bob Esponja. Na realidade, essa é a primeira vez que temos um episódio de Bob Esponja com 3 segmentos desde a temporada 5, que fazia aquele clássico esquema de um episódio de 11 minutos, outro de 7 e outro com 4. Nesse caso, esse episódio tem 7 minutos. Indo para o episódio, o narrador francês está em um museu de arte, pois essa história está em uma pintura do Siri Cascudo. Gosto dessa cena só por causa que dá para ver o Lula Molusco bonitão no fundo, isso que eu chamo de referência épica. Mas indo para o episódio de verdade, nossa, quantas vezes eu já repeti essa frase nesse vídeo. O Sr. Sirigueijo está fazendo o que ele faz de melhor, perseguir uma moeda de 25 centavos na calada da noite. Ele persegue ela até ela cair dentro de um telefone em uma loja clopodiana. O telefone está sendo vendido de graça, então o Sr. Sirigueijo aproveita e compra ele. Mas o dono da loja avisa a ele dizendo que esse telefone carregava uma maldição. Mas o Sr. Sirigueijo não liga, mal sabe ele que isso seria a pior decisão de sua vida.
Voltando ao Siri Cascudo na manhã seguinte, Sr. Siriguejo instala o telefone amaldiçoado, e aqui sabemos como a maldição funciona. Quem atender o telefone, nesse caso o Sr. Siriguejo, é possuído e é forçado a fazer coisas que ele nunca faria, como vender hambúrguer de Siri de graça, dar dinheiro para todo mundo e vender o Siri Cascudo para o Plâncton, e quando o Sr. Siriguejo volta a ele normal já é tarde demais para reverter isso. Depois de tudo isso acontecer, Sr. Siriguejo decide ver o que tem de errado com o telefone e descobre um demônio que está preso dentro dele que causa toda essa maldição. O demônio é mais esperto e troca de lugar com o Sr. Siriguejo, com ele ficando livre depois de séculos preso naquele lugar e o Sr. Siriguejo tendo que viver dentro do telefone para sempre. E para piorar, o Plâncton agora é dono do Siri Cascudo e o Lula Molusco jogou o telefone no lixo, uma verdadeira derrota para ele. E é isso, resumi todo ele pois ele é uma verdadeira decepção. Sério, quando o título e a sinopse desse episódio vazou achava que daria um bom tom de terror, mas nem isso esse episódio faz direito. A maioria dele é o Sr. Siriguejo ser possuído e com esse final frouxo. Para piorar, esse episódio não é engraçado. Esse episódio de certa forma me lembrou as lendas da Fenda do Biquíni, que pelo nome você espera algo envolvendo terror e místico mas recebe histórias normais como essa. Desculpa, não tenho escolha a não ser dar uma nota 3 para esse episódio, eu odiei esse mesmo não sendo a pior coisa do mundo. Bem, chegamos. O último episódio do crossover. Um episódio de apenas 3 minutos para finalizar essa maluquice toda. Uma coisa curiosa é que não tem uma divisão entre esse e o último episódio, pois não aparece a title card no começo e o narrador francês ainda está falando sobre os acontecimentos do último episódio, algo curioso. O narrador francês depois de falar o que ele sempre fala aparece Vovô Pat ainda tentando sair desse multiverso e a title card finalmente aparece. Curiosidade, essa é a segunda title card em movimento depois de Tridente Problema da temporada 10 além da segunda vez desde Assobrador de Corais da temporada 1 que não temos os créditos iniciais. Uau, esse episódio é histórico em muitas coisas. Vovô Pat tentando voltar à sua dimensão, ele passa pela dimensão da abertura e do Velho Oeste até finalmente chegar em sua dimensão normal. Bem, era o que parecia pois a dimensão que ele parou foi em uma repleta de moscas, mas ele não liga. Isso me lembrou o final do episódio Tempo e Castigo da Casa da Árvore dos Horrores, aonde acontece a mesma coisa. O narrador francês aparece uma última vez, se despede e desliga a TV, e o episódio acaba. Espera, é só isso? Sério? Eu sabia que era melhor estender o episódio da Fenda Binária para 22 minutos, pois esse episódio é curto demais para desenvolver um enredo. Eu gostei da animação desse episódio e a intro do Vovô Pat foi muito criativa e eu queria mais disso. Além disso, esse arco do Vovô Pat foi um verdadeiro potencial perdido. É uma ideia interessante conectar todas as histórias, mas ele só fez algumas aparições sem graças e tem uma história curta demais para gostar. O que é uma pena, pois eu realmente gosto dele e eu queria mais. Dou uma nota 5 para esse episódio, tem potencial mas a duração de tempo não permitiu eu gostar desse infelizmente. Um final medíocre para esse especial medíocre. Não vou mentir, isso foi uma grande decepção. E antes que venha gente me xingar nos comentários, não, eu não sou um SpongeBober que não gosta de nada que as novas temporadas têm a oferecer. Tanto que quando sempre tem um ponto positivo nos novos episódios e dos spin-offs, faço questão de mencionar. Mas mesmo tentando ver o lado positivo desse especial em tudo, eu não consigo gostar dele. Tirando a Fenda do Biquíni Binária, que eu amei com todas as minhas forças, os outros 4 segmentos são extremamente fracos, sem graças e principalmente, não sabem usar seu verdadeiro potencial. Estrelas Encolhidas podia ter mais profundidade no enredo, Glitch na troca poderia ser mais original. E quanto a você vai pagar telefone uma ruga no tempo, bem, para mim eles nem deveriam existir já que o tempo de duração já iria prejudicá-los de qualquer forma.
E isso aproveitaria para dar ainda mais tempo para a fenda binária, que ainda podia ser melhor ainda. Enfim, eu infelizmente tenho que dar uma nota 5 para esse especial em geral. É uma pena eu não ter gostado de um evento tão grande como esse, que ainda por cima é o primeiro crossover oficial de Bob Esponja. Ainda acho melhor que as outras 2 antologias que fizeram no passado, mas ainda é muito fraco. E infelizmente no futuro talvez tenham o mesmo legado deles, sendo um capítulo na história de Bob Esponja esquecido pelo tempo. Mas tentando ver de um lado positivo, ainda recomendo você dar uma olhada para talvez, pois mesmo medíocre na minha visão, nenhum episódio chega a ser terrível ou inassistível. Talvez você pode até gostar. Comente suas opiniões nos comentários, estou curioso para saber o que vocês acharam do especial. E falando em Bob Esponja, eu odeio o fato que todos os meus 3 vídeos sobre ele até agora são negativos de coisas modernas no show, pois como eu disse antes, fica parecendo que eu sou um SpongeBober. Então a partir de agora eu prometo que só farei vídeo desse show quando eu tiver que falar algo positivo. Por sinal, ano que vem o Bob faz 25 anos desde seu primeiro episódio, e tenho um projeto gigantesco em mente para comemorar isso. Se você quiser que esse projeto se torne real, deixe seu like e se inscreva caso não for inscrito, pois tenho vários projetos interessantes para esse ano e não recomendo você perder eles. Mas até lá, acho que é isso. Nos vemos em uma próxima, tchau!